Oi pessoal, e hoje o Pergunte ao Doutor traz um tema que gera muitas dúvidas, a doença de Parkinson. Dr. Fabrício, neurocirurgião, já está presente para nos tirar todas as dúvidas. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado, Kátia, obrigado, é um prazer, obrigado a todos. É um prazer sempre estar aqui e esclarecer a medicina e doenças neurológicas como a gente tem feito. Doutor Fabrício, para a gente começar, muita gente associa Parkinson ao tremor. Está diretamente associado? Como que a gente pode definir? Sim, está relacionado a um tremor, né? A preocupação, né? Eu tenho um tremor, será que eu tenho um Parkinson? Todo tremor é Parkinson? Não. Primeiro a gente tem que definir o que é doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença neurológica relacionada a um distúrbio do movimento. E dentro desse distúrbio do movimento, eu tenho um tremor. E como é esse tremor? É todo tremor? Não. É um tremor que a gente fala um tremor, na sua grande maioria, em repouso. Eu posso ter um outro tremor associado? Posso ter um tremor essencial, junto à doença de Parkinson. O que eu tenho que levar em consideração na doença de Parkinson? É só o tremor? Não. Existem alguns sinais que a gente tem que prestar atenção. O tremor é um deles. O outro é o quê? A acinesia, né? Acinesia, a negação, cinésio, cinética, movimento. Então, a falta de movimento. Lembrar que ele acomete geralmente adultos, né, idosos, uma idade acima dos 60 anos. Pode existir caso de Parkinson abaixo dos 40, não é comum, é raro, tá? Mas são pacientes idosos que começam com tremor e uma acinesia. Doutor, o Parkinson, ele tem uma base neurológica. O que acontece com o cérebro de uma pessoa acometida? Tentar falar de forma bem sucinta para que todos entendam. O nosso organismo, para a gente manter essa capacidade de ficar parado, de não ter tremor, a gente tem um circuito cerebral que eu tenho substâncias, neurotransmissores, que eles vão inibir, eles vão excitar. Então, essa capacidade de eu ficar parado sem tremer, eu uso algum circuito e algumas substâncias. Quem é que faz isso e mantém isso aqui? A dopamina é um deles. Então, eu tenho uma deficiência da produção de dopamina em determinadas áreas cerebrais, que a gente fala substância nigra, que perde essa capacidade por um acúmulo de uma proteína, causando algumas lesões nessa região, para de produzir dopamina. Na falta de dopamina, acontece o quê? Eu passo a ter o tremor. A dopamina, de certa forma, inibe vários circuitos em que faz a inibição de eu ter movimento espontâneo o tempo todo. Então, ela que faz essa regulação de ter o controle. Então, na ausência da dopamina, o que ocorre? Eu tenho o tremor. Existe uma forma de prevenir? A gente sabe que é uma doença que pode estar relacionada com várias causas, né? Desde neurotoxicidades ambientais, algumas substâncias, alguns medicamentos, a gente fala em parkinsonismo secundários, né? Algumas substâncias, alguns medicamentos podem levar a isso. Tem a questão genética, tem a questão de envelhecimento em si, mas a hereditariedade, a questão genética está muito ligado a isso. E outros fatores, né? Fatores ambientais. Doutor, então poderia falar em um grupo de risco? Não. Podemos falar em grupos de risco, sim. Alguns pacientes sujeitos. É bom lembrar que o parkinsonismo ele pode ser um primário, um idiopático que está relacionado com a doença especificamente lá da substância nigra, porém pode estar relacionado com outras doenças, né? Quando a gente fala em grupo de risco. Um paciente que teve um AVCI, um acidente vascular cerebral isquêmico hemorrágico, que acometeu determinada área cerebral, núcleos da base, por exemplo, que faz o controle desse circuito do controle de movimento, poderia evoluir com parkinsonismo? Sim. Um TCE, um trauma craniano, um impacto que você teve, que teve um sofrimento, uma lesão axonal difusa, alguma contusão mais profunda em determinada área de núcleos da base, poderia levar a isso? Poderia levar. O diabetes, levando a um quadro de AVCI com sofrimento vascular cerebral, o hipertenso com sangramento, com AVCH,
É um grupo de risco? É um grupo de risco, mas bem localizado, com lesões bem localizadas cerebrais. Poderiam evoluir com parkinsonismo, que a gente fala já em parkinsonismo e não puramente em doença de Parkinson, de causa neurofisiopatológica, de doença em si, por comprometimento da substância negra, né, por deficiência nessa produção de dopamina. Seria mais uma consequência. Sim. Uma então, evolução. Existem doenças que a gente pode prevenir e se cuidar, que são fatores de risco para uma lesão cerebral futura que pode me dar um dano e levar a um parkinsonismo, né? Mas a doença de Parkinson em si, ela tem um fator genético, hereditário muito forte, tá? Mas existe as suas causas de parkinsonismo secundários, que a gente fala. Existe o primário, que está relacionado a essa deficiência, e existe o secundário, né, que está relacionado a outros tipos de doenças. O uso de drogas ilícitas. Então, esses tipos de drogas, até mesmo álcool, né, pode levar um dano cerebral a tal ponto de ocasionar essa questão do parkinsonismo. Que assunto interessante. A gente vai precisar concluir e para isso nós vamos falar sobre... Existe um exame específico, o diagnóstico e qual o tratamento? O diagnóstico é clínico, né? Basicamente é um diagnóstico clínico. Começou com tremor. Lembrar que alguns quadros de demência, de alteração de memória, de alteração psiquiátrica, né? Um quadro psiquiátrico no paciente idoso associado a um tremor, ficar alerta que pode estar relacionado a uma doença de Parkinson, mas o diagnóstico é clínico. Procurar um profissional da área de saúde, médico, coletar bem essa história, examinar o paciente, observar desde a sua chegada. Então, eu falo que eu tenho um hábito sempre de ir à porta e chamar os pacientes. E a ida à porta e chamar o paciente pelo nome já é um hábito meu desde a minha formação, que é o quê? A partir do momento, eu lembro da doutora Vera no passado, né, que falava, o paciente neurológico, só de você bater os olhos você já consegue diagnosticar. Então eu não esqueço isso dela dizendo. Então quando eu olho para o paciente chegando, eu já consigo analisar, olhando para ele a face, o seu caminhar, né, a sua postura, da mão, como que ele vai responder. E às vezes é muito engraçado que o paciente chega, doutor, trouxe esses exames. Calma, isso aí é por último, deixa eu conversar primeiro e te examinar, né? Então a gente examina e chega no diagnóstico. Então é um tratamento. Existem alguns tremores que têm suas dificuldades, a gente tem exames, eletroneuromiografia para diferenciar alguns tipos de tremores, identificar, mas é basicamente um diagnóstico clínico, história, correlação com o exame físico e terapia com a resposta ao tratamento, no caso, né? Terapia medicamentosa. Né? Quando eu falo em terapia medicamentosa. Então, na deficiência de dopamina, na doença de Parkinson, o que eu tenho que dar para esse paciente? Dopamina, que é um dos medicamentos que o nosso organismo vai absorver e tentar repor a deficiência desse paciente, que tem uma deficiência na produção de dopamina, ele consegue equilibrar e controlar. E para a doença de Parkinson existe tratamento cirúrgico. Entre eles é o estimulador cerebral profundo, né, como um marca-passo, que você faz implantes de eletrodos no cérebro e você controla através de microvoltagens e programações, neuromodulação. São eletrodos colocados justamente aonde? Lá na substância negra, onde tem a deficiência, ou no núcleo subtalâmico, né? De outros núcleos, algumas áreas cerebrais, que você pode colocar e estimular de forma ou direta ou indireta, através de um estímulo elétrico, a produção de dopamina. Doutor, são muitos assuntos interessantes que a gente traz aqui. Eu gostaria sempre de agradecê-lo, porque a gente aprende diuturnamente com seus ensinamentos. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Kátia. É sempre um prazer estar aqui esclarecendo as pessoas. É um tema difícil, mas é bom vocês entenderem o que é a doença de Parkinson e ficar atento aos sinais familiares. Eu que agradeço, obrigado. Difícil, porém muito importante. Para mais conteúdos, curta, comente, compartilhe e até a próxima.